Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa. Nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de junho de 2023 do fundo SNAG11, é o SNAG11 Fiagro Imobiliário. Primeira vez aqui no canal, então venha conosco para você conhecer também um pouquinho aí, se você não conhece o SNAG11, fundo da Suno, é o Suno Agro, né? Fiagro Imobiliário. Então fique conosco aí. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like. É muito importante aqui pra gente, tá? E também vou deixar esse relatório na descrição do vídeo e também o link do nosso grupo do Telegram, tá bom? Vamos lá então, SNAG 11, relatório gerencial de junho. Aqui já na capa tem alguns números de encerramento. O fundo que anunciou seu relatório aí no final de junho, tá? Bem no finalzinho de julho, na verdade, referente a junho, então o relatório está atualizado, né? Bom, fundo que tem aqui teve uma distribuição lá paga em julho de R$ 1,20 por cota, dividend yield de 15,28% analisado, tá? Anualizado e taxa e a cota de fechamento de mercado praticamente igual à cota patrimonial R$ 100,70 e atualmente o fundo tem mais de 42.500 cotistas e eu ainda não sou cotista do Snag 11. E se você é, então, se inscreva aí, tá? E compartilhe com a gente se você é cotista, se você for cotista do Snag 11, qual o percentual da sua carteira. Bom, outros números aqui, né? Então, o fundo atualmente está com um lucro acumulado não distribuído de 28 centavos por cota. Dividend yield médio da carteira é 16,42%. Taxa de administração do fundo atualmente de 0,91%, né, que inclui taxa de gestão, né? E não tem taxa de performance. Ele que fez um ano de mercado agora no mês passado, no mês de julho, e o patrimônio, o valor de mercado, como a gente falou lá em cima, praticamente iguais, né? 302 milhões de reais. Mais para baixo a gente vai verificar a visão geral né, dentro de uma visão aí de mercado, né, em relação aos FIIs. Então, vou deixar o relatório na descrição do vídeo, você baixar uma visão aqui do fundo em relação a alguns problemas que tiverem algumas das principais empresas aí do setor, né, que teve aí um reflexo no preço de alguns fiagros, tá bom? Inclusive um aqui que eu vi foi o Vigia 11, né? Então por que que por exemplo, o Vigia 11 caiu bastante de preço, né, nesses últimos meses, né, de ser negociado aí um pouquinho abaixo do que estava acostumado a ser negociado, né, teve uma queda mais repentina, por conta de um problema na cooperativa Langiru, né, que estava com dificuldade em relação à questão financeira mesmo, né, então estava necessitando de uma reestruturação no seu endividamento, né, então parece que já está isso mais já está mais acomodado isso, né, então não é mais um problema atual, provavelmente já foi realizada essa reestruturação, né? Então, diz aqui que até esse nó aos poucos está sendo desatado. O outro foi em relação aos problemas da Agro Galaxy, que eu não sei qual o Fiagro que tem né, essa empresa ali como devedora, né? Então, mas também é uma empresa do setor de insumos agrícolas e serviços de produção rural, né? E também a gente viu a queda de alguns CRAs aí provavelmente está vinculado também a esse problema na AgroGalaxy, né? Não tem tantas empresas assim do setor agro, né, em relação a esses créditos em relação com CRAs, né, com CRAs. Então, alguns fatos, né, o Snag até trouxe aqui, em relação também ao risco, né? Então, uma lida aqui para você entender um pouquinho do mercado, né? Em relação aos riscos que também tem os fiagros, né, que tá muito vinculado aí às commodities, né, principalmente soja, milho e algodão, né, o preço dos insumos também, né. Então tem alguns fatores, né, que faz aí que também os fiagros tenham um certo risco, inclusive de crédito, né, em relação a essas empresas, né. Tem aí uma guerra ainda em andamento, né, que afetou, por exemplo, o preço dos fertilizantes, né, que são os insumos agrícolas. Então é importante a gente entender né, quais são os itens de econômicos, né, as características econômicas que podem afetar
principalmente aí os CRAs, né, e as empresas do setor agrícola, tá? Então ele fala aqui que o Snag inclusive busca uma diversificação da carteira, né? A concentração está abaixo de 2,5%. A gente vai ver uma concentração na boa safra semente, mas ali é pulverizada em diversos produtores rurais, né? Então, em diversas empresas de semente, de soja principalmente, né? Tá, tá concentrado o CRA dentro da boa safra, mas tem diversas empresas ali aglutinadas dentro desse crédito, tá? Então ele faz essa mostra um pouquinho mais para baixo. E a gente vai ver um pouquinho mais para baixo aqui também o resultado do fundo, né? O fundo aqui teve uma apuração de caixa aí de receita de mais de 4 milhões de reais, né? E 586 mil de reserva de lucro. Então tem 20 centavos aí de reserva de lucro atualmente. E a receita, o resultado de caixa do fundo foi de R$ 1,34. O fundo aqui tem 89% do PL exposto ao CRA Boa Safra, né? Tem dezenas, que a gente falou aqui, dezenas de CPRs diferentes, né? Que é o cadastro de produtores rurais, né? Então tem essa pulverização, apesar de estar concentrado o CRA dentro da empresa Boa Safra, né? E os rendimentos eles têm aí eles têm como base, né, o dia 15 de um mês e o dia 15 do outro mês. Então tem aqui um fechamento também diferente do fechamento que o CRA realiza, né? Com isso, ele fala aqui que entre o dia 16 de maio e 15 de junho teve 22 dias úteis, né, que é o normal, né, e o fundo distribuiu então o máximo que tem distribuído aí R$ 1,20. Dentro daqui fala aqui também dessa manutenção do patamar de distribuição, o fundo ainda tem para o próximo mês, né, 28 centavos por cota de reservas, né? De reservas aí de lucros não distribuídos. Aí mais para baixo a gente verifica aqui a anualização em relação à distribuição, né? O fundo segue distribuindo aí numa média de R$ 1,20. Em fevereiro e em abril aqui distribuiu um pouquinho menos. Eu acho que foi por conta, inclusive, dos dias úteis que tiveram nesses 2 meses, né? Que foram menores. Já acho que em fevereiro foi 18 dias úteis e abril foi aproximadamente isso aí também. Então teve uma distribuição menor aqui, que foi o início do fundo, né? Então o fundo não estava rentabilizando ainda. E aqui o fundo então está mantendo aí a média de distribuição de R$ 1,20 por cota, um patamar sustentável aí que o fundo fala, né? E aqui a gente tem a DRE, onde o fundo aqui fala sobre né, a receita do fundo, que foi uma maior dos últimos 3 meses, né? E o fundo teve um resultado aqui embaixo, a despesa do fundo ainda é pequena, 262 mil. Na verdade, despesa aqui 240, 163, 168, então está dentro dessa faixa aí. Né? E o resultado final do fundo foi de 4,4 milhões de reais, maior que os meses anteriores. Né? E a distribuição do fundo foi de 3 milhões e 600 mil reais, R$ 1,20 por cota, então distribuindo novamente. E mais para baixo que a gente verifica que o resultado está mais concentrado principalmente nessa área verde aqui mais escura, que é os juros dos CRAs, né, principal aí, então, produto, né, que o fundo investe. E nas alocações são 4 ativos, né, que o fundo tem apenas, mas tem aquela diversificação entre os CPRs dentro da Boa Safra, né, que aumenta o número de devedores, então são 57. E o fundo investe principalmente na taxa DI, né, CDI mais 3%, numa média de 6,32 anos, e IPCA com menor percentual, mais 7,24 com prêmio de risco, e a duração de 3,4 anos. Não teve movimentações no mês de referência, né? E na carteira de ativos, então são esses 4 ativos, são 2 imóveis rurais, né? Duas fazendas, né, de produção, um em Sorriso e outro em Primavera, e 2 CRAs, um CRA e um CRI Bem Brasil, com menores percentuais. A gente vê que a concentração está realmente no Boa Safra, com diversos CPRs ali. Por conta disso, ele é classificado como um crédito pulverizado. O fundo investe principalmente na soja, como a gente verifica aqui, né? Então, qualquer impacto na soja impacta aqui o fundo indiretamente, né? Mas o país é um dos grandes produtores de soja mundiais, né? Se não for o maior. Então, né, claro que tem impacto aí porque é uma commodity, né? Que se tiver impacto no mercado, realmente impacta
em algumas indiretamente aqui no fundo, mas o Brasil aí é um dos principais produtores. Aqui a exposição por tipo, né? Então, uma principal que é o CRA, como a gente já falou, tem imóvel, tem CRI. Essas são as localizações, estão concentradas aqui no centro-oeste e no sudeste, né? Pega um pouquinho lá do norte, né? Dois estados do norte e tal, mas a concentração principal aqui é centro-oeste e sudeste. E dentro da exposição, como eu falei, principal é soja, 97%, né? 89% são produtores rurais, então tem um crédito mais pulverizado, né? E dentro da exposição por indexador, CDI o principal 89%, IPCA 11%, e essa aqui é a tal pulverização por devedor. Então tem toda essa diversificação aqui. E mais para baixo é o desempenho, né? O fundo então está com patrimônio líquido, fechou com patrimônio líquido praticamente igual ao preço de mercado, né? Então PVP 1 para 1, né? Praticamente aí 1, PVP 1. 302 milhões de reais o valor de mercado e o valor patrimonial. E a cota, né? Cota e liquidez não variou tanto, entre 100 e 102 reais ali praticamente, né? O volume de negociação está em média aqui, como a gente vê, 2 milhões de reais, né? Entre 1 e 2 milhões em média, né? A liquidez no mercado. O valor total de cotistas atual, 42.500 cotistas, manteve então como autoridade nesse quesito que ele fala que é a marca de número de cotistas, né? Número de cotistas e patrimônio que estão, ele segue aumentando, né? Patrimônio estabilizado, mas a quantidade de cotistas segue aumentando. Então aumentou em média 2.000 cotistas nesse mês. E aqui ele fala também sobre a liquidez média, né? Volume negociado está em média aí 1,2 milhões por dia, né? Então pelo tamanho do fundo, tá uma liquidez aí até boa no mercado, né? Uma boa liquidez no mercado, volume de negociação interessante. E aqui é um estudo que ele faz sobre a performance dos SNAG e os indexadores. Tem aqui o IPCA, o CDI, o IFIX, né? Então o SNAG, né? O IPCA mais 7, né? O IPCA mais o yield IMA B5 e o SNAG está ultrapassando todos esses indicadores, inclusive o CDI, que provavelmente é o mais alto aqui, né? E aqui é os pares, né? Performance do SNAG entre e seus pares. Está aqui também dentro de uma média de performance até interessante, né? Bom, aqui a gente verifica a exposição por segmento, então o fundo está 95% alocado no segmento, né, na cultura de soja, né? Então está um principal 95%, 3% alimento e provavelmente 2% é aquilo que o fundo tem em caixa. Ok? Então isso aqui mais para baixo são as negociações em relação ao mercado, né? Então o que a gente tem lido aí pelos noticiários são safras recordes, né? Nessa temporada, vamos dizer assim, 2022, 2023, né? Então safra recorde e aquela questão que a gente já fala aqui, principalmente no fundo do Betal 11, né? A dificuldade que o Brasil tem no armazenamento dessas produções, né? O fundo realmente também destaca isso. Aqui tem a questão do detalhamento dos ativos, então tem o imóvel rural Primavera, toda a característica aqui, né? A remuneração, essa aqui, por exemplo, é IPCA mais 8%, arrendamento atípico, né? Vencimento em 10 anos. Então tem aqui todas as especificações. Aqui é o devedor Boa Safra, né? Mais para baixo a gente verifica o imóvel rural Sorriso. Remuneração IPCA mais 8 também. Boa Safra Sementes também é o devedor. 10 anos é o prazo contrato atípico. Outro aqui, na verdade, agora é um CRA, né? Boa Safra também, o devedor é o Boa Safra Sementes, CDI mais 3%, né? Vencimento em 20 anos, e outro é o CRI, Bem Brasil, único devedor diferente aqui do fundo, né? O restante é tudo da Boa Safra. IPCA mais 5%, 5 anos é o vencimento desse CRI aí. Ele fala aqui que é a operação da rentabilização do caixa, né, e possibilidade de investimentos em terreno na Bahia e em Minas Gerais. Então é isso, relatório gerencial aí do SNAG 11, conhecendo o fundo, né? Mais para baixo são outras informações. Se você gostou do vídeo, então deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a gente se você é cotista do SNAG 11. É um fundo que está mais concentrado aí na Boa Safra Semente, mas tem aí
uma diversificação interessante em relação aos produtores rurais, né? E investe, tem um principal, se você quer diversificar sua carteira de Fiagro, que ainda não tem aí dentro do segmento de soja, pode ser uma boa oportunidade. O fundo também investe em imóveis e no crescimento do fundo, acho que o objetivo de investimento do fundo vai ser nesses tipos aí, principalmente de ativos, né? Diversificando entre ativos reais, né? E os ativos de papel, ok? Fique com Deus então, até o próximo vídeo, tchau, tchau.